tomei a liberdade de tirar a máscara, porque não sei se é a idade, vocês podem assentar, não sei se é a idade, mas é difícil falar com essa máscara, ainda mais pregar, né, com essa máscara. É uma alegria muito grande retornar a Búzios, terra encantada do pôr do sol, do mar, coisa maravilhosa. Fala para o seu irmão ao lado, você é um privilegiado, não é? Quem mora, por exemplo, no entorno do Rio de Janeiro, no meio daquela fumaça, aquele trânsito horrível, né? Aqui, se emperra o carro, se você não está conseguindo andar, encosta o carro do lado, vai a pé. Não é verdade? Então é outra vida. Meus parabéns para vocês, não é? Quem sabe um dia eu ainda vou morar em Búzios, né, Glaucia? Só Deus sabe. No momento a gente está morando em Petrópolis. Eu estou assim meio que aposentado das reuniões, dessa tarefa de ficar nomeando pastores, né, pastor Marcos? Mas eu continuo ativo no Conselho Mundial Metodista, no Conselho Mundial dos Metodistas e no Comitê de Evangelismo, assessorando algumas igrejas na América Latina, um curso para leigos, e dou aula no seminário, nos 2 seminários em Teresópolis e no Rio. E me ocupo em cuidar dessa mulher maravilhosa que Deus me deu, Dona Glaucia. Na verdade, é ela que cuida de mim. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, os versos 44 a 46, que é a primeira leitura que nós vamos fazer. Nós vamos visitar outros textos da palavra de Deus. Mateus capítulo 13, do verso 44 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar. Curve a sua cabeça e me acompanhe em oração. Senhor, Tu é a graça, Tu é o poder. Que privilégio, Senhor, é estar na Tua casa. Que privilégio, Senhor, é poder clamar, buscar a Tua face, ouvir a Tua palavra, estar presente, Senhor, no meio do povo de Deus. Abençoa esse tempo que vamos estar juntos, Senhor, e que a Tua palavra possa encontrar abrigo no coração de cada um dos Teus filhos. Essa palavra que vem de Ti, essa palavra que move as águas, essa palavra que transforma, essa palavra que aquece o nosso coração, seja sobre a vida de cada um, pois oramos no nome daquele que venceu a morte, o ressuscitado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho é de uma constante, variada e diferenciada novidade. Nesses 54 anos de ministério pastoral, eu tenho visto pessoas que, quando encontram ou são encontradas por Jesus, quando têm um encontro com o Senhor Jesus, experimentam e vivem experiências as mais diferentes. Certa feita, ministrava eu um estudo bíblico, quinta-feira, que não era propriamente um culto de evangelização, era simplesmente um curso que eu estava dando para liderança leiga da igreja ali no Jardim Botânico, e não se esperava nenhuma pessoa incrédula, nenhum visitante tinha sido convidado, mas eis que um dos irmãos que veio fazer um curso, que tinha um amigo que casualmente trabalhava numa dessas plataformas como mergulhador,
e teve curiosidade de ir. E no meio do estudo, eu fazia estudo sobre Apocalipse, se bem que o Apocalipse intimida e assusta muita gente, não é verdade? No meio do estudo, eu disse, Deus falou assim comigo, pergunta se tem alguém que quer aceitar Jesus. Eu fiquei pensando assim, mas eu estou fazendo um estudo bíblico sobre Apocalipse. Só tem crente aqui. E aquela voz interior cresceu de maneira muito forte, dizendo, pergunta se tem alguém que quer aceitar Jesus. E eu disse, meus irmãos, Deus está falando comigo que tem alguém aqui que precisa aceitar Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Aquele moço, eu nunca vi ninguém aceitar Jesus da forma que ele fez. Ele era atleta, forte. Ele pulou lá do último banco onde ele estava sentado e ele veio correndo pelo corredor. Sou eu. Então, o Evangelho é exatamente isso. Quer dizer, é alguma coisa que irrompe de maneira não planejada, não esperada. Muitas vezes nós esperamos grandes coisas das pessoas e elas não acontecem. Muitas vezes nós não temos qualquer ideia que algo possa acontecer e acontece. É Deus agindo. O Evangelho de Jesus é um tesouro. Diga para o seu irmão, o Evangelho é um tesouro. Se eu desse a oportunidade a cada um de vocês contar o que o Evangelho, desde o momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, agregou à sua vida, certamente você ia tomar todo o tempo da minha pregação. Porque Deus já fez muito. Mas o mais surpreendente de tudo do Evangelho é que Deus continua fazendo muito mais coisa e deseja fazê-lo. O Evangelho é a novidade que entra na história. O Evangelho é o improvável. E eu costumo dizer que Deus gosta daquilo onde nós menos colocamos valor. Deus levanta do lugar onde nós menos esperamos. Certamente alguns já ouviram meu testemunho, mas eu era, naquela época se chamava arteiro, pastor Marcos. Eu era o arteiro. Eu era o total improvável. As festas de família, minha mãe não me levava porque eu ia estragar a festa. Festa da igreja, minha família, desde que eu me conheço por gente, já era da igreja. Festa da igreja. Eu tinha acabado o culto, salão social cheio, mesinhas com docinhos e salgadinhos para celebrar alguma coisa. Eu ou meu primo cortávamos. Espero que não tenha nenhum juvenil que vai querer imitar a minha arterice aqui. Desligava a chave de luz enquanto o outro carregava no escuro 2 bandejinhas com doce para comer no fundo do quintal da igreja. Então, quando eu me converti na escola de paraquedista, que eu servi o exército, na escola de paraquedistas, e voltei para Porto Alegre, com uma experiência nova com Deus, e com um chamado de Deus para o ministério, eu tinha convicção, nos meus 18 anos de idade, que Deus estava me chamando para o ministério. E numa das primeiras reuniões de família, um primo meu, o Renato, com quem eu aprontava várias, eu cheguei para ele e falei, Renato, Deus me chamou para o ministério. Ele ficou 5 minutos rindo na minha cara. Você, pastor, não parava de rir de jeito nenhum. Porque eu estava no fim da fila, irmãos. Então, certamente você não está no fim da fila, mas certamente você tem alguns desafios que parecem impossível. Deus gosta dessas coisas, para que fique notório que o novo, quem faz é Ele. O diferente, quem faz é Ele. O extraordinário, quem faz é Ele. O Deus da Bíblia. Eu gosto dessa visão do novo, inclusive aqui em Cabo Frio, porque eu sei que os primeiros missionários ensinaram aqui a cantar o hino de número 5 do Evangelho, do nosso inário. E ouvi de alguns veteranos lá da Igreja Central em Cabo Frio
que o hino 5 era o hino da fundação da igreja, que diz assim: a nova do evangelho já se fez ouvir aqui. Ou seja, a nova do evangelho, aquilo que Deus quebrou a rotina, daquilo que Deus fez totalmente do improvável, algo sublime e maravilhoso. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que entra na história da nossa vida para fazer surgir coisas novas. Por exemplo, no capítulo 4 de João, você está com a Bíblia, nós vamos ler bastante texto da Bíblia. No capítulo 4 de João, conta a história da mulher samaritana. A mulher samaritana foi no horário do almoço. Sabe por quê? Por pegar a água no poço. Porque todas as mulheres iam na primeira hora do dia, 6 horas da manhã. E ela não ia às 6 horas da manhã, porque a vida que ela vivia fazia dela uma rejeitada. Uma rejeitada. E ela foi ao meio-dia. Jesus tinha recém-chegado. E Jesus começa a conversar com ela. Aquela mulher já tinha tido 5 esposos, e o que estava com ela, nem esposo dela era. Muita gente pensa e fala como se ela fosse uma prostituta. Porém, cabe aqui uma pequena reflexão histórica. No judaísmo ortodoxo, o homem podia dar carta de divórcio para a mulher por qualquer coisa que ela fizesse que ele não gostasse. Se queimasse a comida, se acordasse ele antes da hora, enfim, qualquer coisa que ela fizesse, ele podia rejeitá-la. E certamente essa mulher tinha um temperamento, quem sabe, difícil, e já fora rejeitada por 4 vezes, estava no 5º marido. Que chance tinha ela? Rejeitada. E no momento que ela se encontra com Jesus, que ela descobre o profeta, que ela descobre o Filho de Deus, ela volta para a aldeia. Vocês estão lembrados? O que aquele povo disse? Aquele povo, os homens, a liderança da aldeia toda que a rejeitavam, seguem ela para ir ao encontro de Jesus. Ela ganhou a aldeia inteira para Jesus. Em cima da frase de Jesus: vai e conta aos seus o que fiz contigo. O novo de Deus só irrompe quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor se faz carne na nossa vida, move os nossos sentimentos, move os nossos músculos para sairmos da nossa inércia e entrarmos num processo novo. Tenho chamado e dito, não fique chocado comigo, que aquela mulher foi a primeira mulher apóstola. Sabe por quê? Porque a palavra apóstolo vem de um verbo da língua grega que significa enviado. O que Jesus fez com ela? Vai e conta aos seus. Jesus a enviou. E ela se tornou a embaixadora de Cristo naquela aldeia. Mas a história não acaba aí do novo de Jesus. O que ele pode fazer com a tua história, com a minha história? Estão lembrados que logo depois do dia de Pentecostes, para onde Filipe evangelista foi enviado? Para Samaria, para a aldeia daquela mulher. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já estava visitando aquele lugar, as vidas já tinham salvas, só necessitavam receber o Pentecostes que acabara de acontecer. O segundo Pentecostes acontece em cima do ministério da mulher samaritana. Olha como Deus faz coisas novas. Olha como Deus pode transformar a história de uma família inteira, a história de uma cidade inteira. A expectativa de Deus para esse lugar é muito grande, irmãos.
Eu estou convencido, e o pastor Marcos sabe que um dos versículos prediletos meus é: nem olhos viram, repita comigo, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Jesus, levante a mão aqui. Então espere mais, através da tua fé, espere mais que Deus vai fazer contigo. Porque fez com a samaritana, certamente, na coluna moral, ética, você está acima de onde a mulher samaritana estava classificada. Se Jesus fez isso com a mulher samaritana, se Jesus fez isso comigo, olha o que Ele pode fazer com você. Olha o que Ele pode fazer com você. O Evangelho entra na história também para nos livrar do poder do inferno. Essa é uma realidade. Tem gente que não acredita no diabo, mas basta andar pelas ruas das nossas cidades e ver pessoas jogadas pelo chão, oprimidas, vidas destruídas e estragadas. São Paulo, na terceira região, a igreja tem um ministério com moradores de rua. Pastor de lá, que agora eu esqueço o nome, não lembro, não sei se o Marquinhos conheceu ele, certamente conheceu. Ele conta que tem pessoas com mestrado, com doutorado, com cursos fora do Brasil, que o diabo jogou na rua. Acabou com a vida daquelas pessoas. Deixa eu dizer para você que entre as novidades que o Evangelho traz, é da nossa vitória sobre o inferno e sobre a morte. Ele venceu a morte, Ele abriu a porta, Ele saqueou o inferno e Ele colocou o seu povo para que nós tivéssemos autoridade sobre os demônios, para gerar vida nova e quebrar o jugo que está sobre muitas vidas e famílias. Eu não preciso falar nome, basta você agora levantar a sua memória que você vai lembrar de famílias que vivem em conflito, vidas destruídas, você conhece. E você é o instrumento que Deus tem levantado nessa cidade a quebrar o jugo que está sobre muitas vidas. Você é aquele que foi levantado para quebrar o jugo do inferno, o domínio de Satanás, como servo de Deus, como serva de Deus. Mas sabe, amados irmãos, o Evangelho é a novidade, o Evangelho é libertação, porque quebra o jugo do inferno, mas o Evangelho é conflito também. O Evangelho é conflito. O Evangelho é um lugar de decisão. Não existe morno no Evangelho. É sim ou não. O Evangelho é um lugar que você tem que tomar decisão. Por exemplo, certamente tem pessoas aqui que precisam pedir perdão para alguém, que já magoaram ou ofenderam alguém e ainda não pediram perdão. E também há pessoas aqui, em nome de Jesus, que precisam perdoar alguém, o qual fez mal a você. O evangelho que levanta a mão e diz assim: queima, Senhor, não é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho dos fariseus. O evangelho de Jesus é o evangelho que Jesus está ali escrevendo no chão. Os fariseus trazem aquela mulher encontrada em adultério e dizem: mestre, a lei nos mandou apedrejá-la. Ninguém resiste à palavra de Jesus, irmãos. Deixa Jesus falar contigo. Poder na palavra de Jesus. Jesus olhou para eles e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não ficou nenhum para contar a história. E Jesus olhou para a mulher e disse: vai e não peques mais. Quero dizer para você
essa área de conflito que está no nível das nossas emoções, essa área de conflito é muito o lugar que o diabo gosta para reinar. Porque quando você não pede perdão a quem você ofendeu, e quando você não libera perdão a quem te ofendeu, você tem uma brecha que você dá legalidade para o diabo fazer festa na sua vida. E mais, o mais trágico, se a trombeta tocar hoje, você não vai para o céu. Sabe por quê? Está na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado aos nossos devedores. E Jesus completa. Porque se vós não perdoardes os pecados daqueles que vos ofenderam, vosso Pai Celeste também não perdoará os vossos pecados. Não é invenção da cabeça do bispo Paulo, é Bíblia, irmão. Então trate de se alinhar com o que a palavra de Deus nos ensina. E é impressionante, amados irmãos, que quando nós nos dispomos a ter essa consciência pura, a estar limpo na presença de Deus, com a consciência que a gente possa olhar para os lados, e mesmo que seja conflituoso, porque a gente sempre tem desculpa, mas aquela pessoa vive fazendo isso de novo. Eu cansei de perdoá-la, não perdoo mais. Você está cheio de razão, mas lamento, se você é cheio de razão, vai para o inferno do mesmo jeito. Evangelho é conflito, é lugar de decisão, é lugar de mudança. Você tem que largar de ver pornografia nas redes sociais. Você tem que parar de ver e participar com música ou com ensinos que circulam nas redes sociais que não te fazem pessoa melhor, te fazem pessoa pior. Há coisas que você tem que mudar, que você precisa deixar para experimentar o novo de Deus na sua vida. E que você se acostumou, que já faz quase parte da sua maneira de ser, por isso torna-se conflituoso, mas você tem que abandonar isso. Para que a graça, a superabundante graça, possa se transbordar na sua vida de maneira sobrenatural. O Evangelho também é discernimento, sabe, irmãos? O Evangelho, eu disse que é novidade, é o novo. O Evangelho é conflito, mas o Evangelho é discernimento. O que eu quero dizer com o Evangelho é discernimento? É que quando você começa a andar com Deus, quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, quando a palavra adquire autoridade sobre a sua vida, você começa a entender coisas que você não entendia. Você passa a perceber o coração das pessoas. Deus te dá o dom de discernir espíritos, que é um dom do Espírito Santo, para que no seu trabalho você possa conhecer o íntimo do coração da pessoa que te chefia e aprender a honrá-la de modo que ela possa promover você por conta da fidelidade, da retidão do trabalho que você realiza. Se você é chefe, Deus te dá discernimento para que o setor que você chefie, você vai ter a capacidade de perceber as pessoas que são mais fiéis. Você vai discernir coisas que uma pessoa que ainda não conhece Deus, que não conhece a palavra, que não foi tocada e cheia do Espírito Santo, não vai conseguir alcançar. Mas você vai conseguir alcançar. Porque o Espírito vai dotar você do dom de discernir, de perceber, dar-se conta do que está acontecendo antes que as coisas aconteçam. O Evangelho também, amados irmãos, é nova prática. O Evangelho, além de discernimento, ele gera novos comportamentos. Vou dar um exemplo.
Aqui as mulheres vão ficar muito felizes comigo, pastor Marcos. Eu nasci no Sul, sou de uma família tradicional. Meu pai era o machão, e minha mãe era praticamente uma escrava, a serva. Ele sentava na frente da televisão, depois que chegava do trabalho, havia comido, gritava Leta, minha mãe chamava Julieta, ele chamava de Leta. Leta, me traz isso. E vinha lá minha mãe com um suquinho para ele, não é? Alguma coisa. Esse era o estereótipo, era o modelo de pai e de esposo que eu tinha. Eu achava que meu pai era a pessoa máxima, o máximo, era o meu super-herói. Casei com essa senhora que está aqui na minha frente. Fizemos em março 47 anos de casado. Graças à bondade de Deus e à paciência da dona Glaucia comigo. Mas aí, irmãos, depois da lua de mel, eu já era pastor, tinha sido nomeado para Nova Iguaçu e Queimados. E eu fui nomeado em janeiro, casamos em março e fomos para a lua de mel. Quando voltamos, eu entrei na rotina pastoral. No domingo eu fui pregar em Queimados à noite. Um domingo eu pregava de manhã, dava uma classe de escola dominical, uma devocional na abertura da escola dominical em Nova Iguaçu e pregava à noite em Queimados, no outro invertia. E eu voltei de Queimados, um calor imenso, né, na Baixada Fluminense. Logo depois da lua de mel, joguei o paletó para um lado, a gravata para o outro, entrei no banheiro, fui tomar banho. E lá do banheiro eu gritei, Glaucia, me alcança a toalha, me alcança o pijama. E a dona Glaucia, servilmente, me trouxe a toalha, me trouxe o pijama. Quando eu acabei de sair do banheiro, ela me pegou pelo braço, me levou no quarto e disse, olha, esse armário aqui, essa porta é sua. Essa gaveta está as cuecas, aqui está as meias. Hoje eu levei para você. Daqui para frente, quando você for tomar banho, você leva. Aí, irmãos e irmãs, eu tinha duas opções. Divorciava uma semana depois da lua de mel, ou começava a mudar, né? E eu comecei a mudar, né? Mudei, né, Glaucia? Mudei. Ainda tem bastante coisa para mudar, não é verdade? Mas é exatamente isso. Ela também mudou, né? Você quer ter uma vida feliz? Você ama a sua esposa, você ama seu esposo, você ama seus pais. E de agir como a carne. Pentecostes já aconteceu. O Espírito Santo está dado sobre a igreja para que a gente tenha uma vida guiada pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. Ou seja, Deus tem vida nova para você. Uma vida redimida, uma vida resgatada, uma vida que vai inspirar outras vidas, uma vida que vai ser instrumento de transformação de outras vidas, e casais que experimentam a redenção são instrumento para a redenção de outros, porque o evangelho é contagiante. O evangelho é alguma coisa que impacta, que transforma e que se espalha, porque é o fogo do Espírito Santo que leva o evangelho. Amados irmãos, para terminar, não quero me alongar muito. O evangelho é também a vitória da vida sobre a morte. Você e eu, quantos aqui vão para o céu? Eu vou para o céu, tenho certeza. Já perdoei todo mundo que eu tinha que perdoar, já pedi perdão. Estou desembaraçado de todos os laços do pecado e quero viver para Cristo. Diga comigo, quero viver para Cristo. Aleluia, amém. Então, amados, o evangelho é a vitória da vida sobre a morte.
Eu tenho visto a grande transformação que o Evangelho... Eu fui pregar em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é uma área muito próspera da Bahia, uma cidade grande. Temos uma boa igreja lá, aliás, mais de uma naquela área. E eles fizeram um encontro de avivamento e me convidaram para pregar. Cheguei, me deram uma passagem de avião do Rio de Janeiro, era quase que dava para ir ao Rio Grande do Sul e voltar, né? Um voo até Belo Horizonte, esperava 1h30 em Belo Horizonte, pegava outro voo de Belo Horizonte para Vitória da Conquista. Então saí de manhã, fui chegar depois do meio-dia, 2, 3 horas da tarde, em Vitória da Conquista. Quando cheguei no aeroporto, o pastor que ia me pegar ainda não tinha chegado, o aeroporto não muito grande, tinha um bar ali, uma banca de revista, mais outro comércio assim de souvenir e artesanato e tal, e um vendedor de loteria. Logo que ele me viu, ele veio na minha direção, assim, com um bilhete, e falou para mim: este bilhete tem a sua cara. O cara era bom, né, pastor Marcos? O cara era bom, não é? Botou assim no meu rosto, falei: esse bilhete tem a sua cara, é a sua sorte grande. Mas aquelas coisas que o Espírito de Deus trabalha na vida da gente, eu falei para ele: chegaste atrasado. Eu já tirei a sorte grande. Ele falou: você tirou a sorte grande? Eu falei: tirei. Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. E Ele transformou a minha vida. Tudo que eu toco prospera. Tudo que eu toco prospera. Ele falou: fala mais. E eu continuei contando da minha vida, como Jesus trabalhou na minha vida. E depois de uns 10 minutos eu perguntei: você não gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador? E aquele moço ali, naquele hall de aeroporto pequeno, entregou a vida dele a Jesus. Mas você, quando ele veio na minha direção, ele tinha aquele semblante cansado, né? De alguém que tinha que cumprir uma tarefa, conquistar uns trocados para ele e para a sua família. Quando ele saiu com o rosto transfigurado, porque o Espírito Santo quebrou os laços de morte e trouxe a ele a vida abundante em Cristo Jesus. Esse é o evangelho que eu prego, esse é o evangelho que eu acredito. É o evangelho que está sendo anunciado para você nessa noite. Temos esperança, temos esperança. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente e do porvir podem te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Alguém aqui que está precisando de uma intervenção sobrenatural do novo de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, não deixe para depois. Levante agora do seu lugar. Vem estar comigo aqui, eu quero orar com você, eu quero rogar a Deus dos céus para que visite a tua casa, visite a tua família, promova aquela transformação necessária. Vamos ficar em pé. Na medida que Deus está falando com você, na medida que a necessidade existe, deixa seu lugar, vem estar comigo aqui no altar. Eu quero orar contigo, eu quero que Deus promova um novo na sua vida, que Deus promova um novo na sua família, que Deus promova um novo na sua casa, que Deus faça surgir, ou seja, de lugares inesperados, de lugares não pensados, o novo de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Havia um cântico que nós cantávamos, não sei se a igreja canta, que é o hino 345, sempre vencendo o vitorioso Cristo Jesus, o Senhor. Eu sou péssimo para tirar o cântico, mas se alguém tiver... Vocês têm hinos do inário aí? É, 345.
Hoje é uma noite que Deus está te dando uma vitória sobre aquilo que você mais esperava, sobre aquilo que você mais buscava. Deus está te dando a vitória. Ele está ligando no céu e ligando na terra. Ele está desembaraçando e trazendo aquilo que é novo para você. Ele está te dando vitória. Vitória vem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele o supremo guiando com seu imenso poder. Todos avantes, pois crente, todos lutar e vencer. Não dos fortes a vitória,